Para quem não sabe, vários atores e atrizes que interpretaram personagens na franquia de filmes Harry Potter vêm desferindo comentários e até críticas pesadas em relação à escritora J.K. Rowling, criadora, dos livros e das séries de filmes Harry Potter. E a J.K. Rowling, galera, ela tentou se esquivar, tentou ser diplomática, só que o que tudo indica, ela cansou, porque ela se referiu diretamente à atriz Emma Watson, que interpretava Hermione Granger na franquia de filmes. E galera, pensa num coice. E a gente vai falar exatamente sobre isso no vídeo de hoje. Então, sem mais delongas, editor, roda a vinheta. Fala galera, tudo na boa? Thiago Zabo na área. Galera, é isso mesmo. Na última semana, a J.K. Rowling se cansou, saiu do silêncio e decidiu dar uma resposta contundente à atriz Emma Watson, que interpretava a personagem Hermione Granger, na série de filmes Harry Potter. O motivo? Divergência de opinião. Galera, não é novidade para ninguém que a diretora, e escritora J.K. Rowling, ela é uma feminista raiz, uma feminista das antigas. Não do tipo que quer supremacia em relação aos homens. Quero ser melhor, quero ocupar o lugar do homem. Não. Ela quer que ela prega, na verdade, que as mulheres devem ter os mesmos direitos. Então ela combate o machismo onde ele existe. Então ela é daquela que briga por mulher ganhar a mesma coisa que o homem, ter a oportunidade de exercer as mesmas funções com o mesmo salário. Ou seja, ela não quer mais nem menos, ela quer igualdade. Só que a gente também sabe que não é de hoje que muitos artistas, de Hollywood têm um viés mais progressista, como é o caso da Emma Watson e do Daniel Radcliffe, que já há algum tempo vem tecendo certas críticas em relação ao posicionamento, à opinião da J.K. Rowling. E galera, parece que a mulher cansou. Porque, de fato, ela explodiu numa postagem onde ela realmente respondeu a Emma Watson. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, assim que você deixar o like e compartilhar com a galera. E caso seja sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. E não esquece de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações. E já que vai se inscrever, dá uma corrida nas outras redes e segue a gente também. A gente tá aí, tentando movimentar essas redes de novo, porque cara, é muito complicado, é correria para um lado, correria para o outro, às vezes não dá tempo. Nosso editor agora, meu filho, também está trabalhando, então o nosso tempo é mais escasso. Até que na última semana ele vai soltar o nosso costumeiro vídeo de quarta-feira, e a gente acabou precisando soltar na quinta. E é bem provável que isso aconteça em outros momentos, mas é um projeto da qual a gente não vai desistir e, claro, a gente está contando muito com cada um de vocês. Então, sem mais delongas, bora pro conteúdo. E como eu mencionei, galera, vamos lá? Não é de hoje que tanto Daniel Radcliffe, que fez o Harry Potter, como a Emma Watson, que fez a Hermione, trocam farpas sozinhos, com a J.K. Rowling. E por que eu falo sozinhos? Porque ela sempre tenta se esquivar do assunto, ela nunca rebate, tá? E o ponto é, ela tem esse viés mais feminista raiz, E ultimamente ela tem dado algumas declarações não sendo totalmente contra, mas informando sobre o conflito entre as pautas de identidade, de ideologia de gênero, que toca muito no tema de pessoas trans, e no tema feminino, no tema dos direitos da mulher. E parece que na visão da J.K. Rowling, esses dois vieses estão se cruzando. E já faz um tempo que o Daniel Radcliffe e a Emma Watson soltam certos comentários em relação à opinião. Por exemplo, o Daniel Radcliffe, já chegou a dizer que se sente entristecido por alguns posicionamentos da J.K. Rowling. Já em 2022, por exemplo, a Emma Watson, durante um discurso numa premiação, soltou a seguinte frase: eu estou aqui para todas as bruxas. E ela quis dizer isso com base em um comentário da J.K. Rowling meio que sugerindo, que os direitos trans estavam conflitando com os direitos das mulheres, que vagas femininas estão sendo preenchidas por pessoas trans e que isso não era legal, relação de banheiro unissex onde os trans podem ter o mesmo direito de usar o banheiro feminino e a J.K. Rowling é contra. E a Emma Watson sempre soltando essas farpas, E
Cara, em algum momento, eu não sei o que aconteceu, que agora, no último dia 30, a J.K. Rowling decidiu dar a resposta dela. Inclusive, galera, essa resposta, ela cita diversas coisas, porque nos últimos anos ela foi ameaçada, tanto nas redes sociais como publicamente. Ela foi criticada, ela foi quase cancelada, foi acusada de homofobia e transfobia, tá? Tudo isso aconteceu com a J.K. Rowling por como os fãs interpretaram frases dos atores criticando a J.K. Rowling. Deu pra entender o paradoxo? Ou seja, com base na opinião de uma outra pessoa, eu me inflamo, fico puto com o outro lado e vou lá pra reclamar. Então, a resposta dela traz todas essas informações à tona e o principal, ela confronta diretamente uma certa hipocrisia da atriz Emma Watson. E galera, pensa numa resposta contundente. Eu vou ler para vocês, o editor, não sei qual imagem ele vai colocar aqui, não sei se é de J.K. Rowling ou se é o escrito, mas galera, se liga no que ela disse. Olha isso. Não tenho direito à concordância eterna de nenhum ator que já interpretou um papel de um personagem que eu criei. A ideia é tão ridícula quanto eu consultar meu chefe de quando tinha 21 anos para saber quais opiniões devo ter hoje em dia. E ela completa isso dizendo: difícil deixar de lado uma certa proteção depois de conhecer alguém desde os 10 anos de idade. Até muito recentemente, eu não conseguia esquecer a lembrança das crianças que precisavam ser gentilmente incentivadas durante as gravações em um grande e assustador estúdio de cinema. Então aqui, galera, ela tá dizendo o quê? Que aparentemente está dizendo que ela evitou ficar respondendo e tendo embate, porque ela ainda tinha a lembrança daquelas crianças que atuavam no primeiro filme do Harry Potter. E, inclusive, nessa mesma postagem, ela fala que, dentre alguns discursos da Emma, teve um que doeu muito, que foi quando a Emma Watson pediu para um terceiro entregar um bilhete para J.K. Rowling, mesmo a Emma Watson tendo o telefone da J.K. Rowling. E no bilhete dizia uma única frase: sinto muito pelo que você está passando. Isso foi dito pela J.K. Rowling. E aí ela completa, depois de explicar isso, né, no bate-papo que ela teve, ela completa dizendo o seguinte: isso aconteceu quando as ameaças de morte, estupro e tortura contra mim estavam no auge, numa época em que minhas medidas de segurança pessoal tiveram que ser consideravelmente reforçadas e eu estava constantemente preocupada com a segurança da minha família. E aí ela continua: Emma acabara de jogar mais lenha na fogueira publicamente, mas achava que a única frase expressando preocupação seria suficiente para me tranquilizar quanto à sua simpatia e bondade fundamentais. E aí ela continua, falando da Emma: provavelmente nunca precisaria usar os tipos de espaços exclusivos para um único sexo, contra os quais ela tem feito campanha para impedir o acesso de pessoas trans, como vestiários e banheiros públicos. Aqui, galera, eu acho que foi a tradução da página que eu peguei que estava errado, mas o que ela quis dizer é o seguinte: que a Emma Watson não precisa se preocupar com qual banheiro ela vai entrar, até porque sempre que ela precise ir num banheiro em algum lugar, sempre é algo muito exclusivo e geralmente com segurança na porta. Então, para ela é muito fácil dizer que ela é a favor de que qualquer pessoa, né, seja trans ou não, acessasse o banheiro, mas se posicionando ali pro lado trans, que pode acessar o banheiro à vontade. Só que como ela não precisa, porque os banheiros que ela frequenta são exclusivos, é mais fácil para ela tomar essa decisão, já que ela não vai passar pelo desconforto que uma mulher pode ou não passar, né? E aí ela continua da seguinte forma: eu não era milionária aos 14 anos, eu vivia na pobreza enquanto escrevia o livro que tornou Emma famosa. Portanto, compreendo pela minha própria experiência de vida que o significado para as mulheres e meninas sem os privilégios de Emma, o desrespeito pelos direitos das mulheres, no qual ela participou tão entusiasticamente. Galera, isso é pesado, porque literalmente ela está dizendo o seguinte: você está falando a respeito do feminismo, mas só, né, a respeito do direito, disso, daquilo, só que você não vive isso. Você não prega, você não convive, né? Então ela trouxe esse ponto de vista bem, assim, foi bem pontual. A escritora acrescentou que as recentes declarações de Emma Watson marcaram uma mudança de postura que suspeita ela, né, J.K. Rowling suspeita que a Emma Watson
ela adotou porque percebeu que me condenar abertamente não está mais tão na moda como antes. E aí a Rowling concluiu: os adultos não podem esperar se aproximar de um movimento ativista que regularmente clama pelo assassinato de um amigo e em seguida reivindicar o direito de amor do ex-amigo como se ele fosse, na verdade, sua mãe. Emma tem todo o direito de discordar de mim e, na verdade, de discutir seus sentimentos a meu respeito em público, mas eu tenho o mesmo direito e finalmente decidi exercê-lo. Galera, que lapada foi essa da J.K. Rowling em cima da Emma Watson? E assim, gente, na boa, eu não vou falar que eu sou a favor de um lado ou de outro, mas vamos lá. A gente tá num momento de histeria coletiva tão grande que a pessoa de quem uma outra pessoa é fã, vamos lá, seja um influenciador, uma pessoa pública de forma geral, seja das redes sociais, um político, um ator, alguma coisa, faz uma declaração de algo que ele gosta ou de algo que ele não gosta, de algo que ele usa ou de algo que ele não usa, de uma opinião que ele tem e de uma opinião da qual ele discorda. E tem gente que é fã que, cara, perde completamente a cabeça, perde completamente a noção. Por conta de uma declaração da Emma Watson, e aqui, gente, vamos lá, eu não tô criticando o fato da Emma Watson criticar a J.K. Rowling. O que eu tô querendo dizer é que são duas pessoas que têm posicionamentos diferentes, pontos de vista diferentes, cultura diferentes, idades diferentes, uma forma de ver a vida diferente, e que estão discutindo entre si. E aí um fã que não tem absolutamente nada a ver, não sabe se a pessoa vive o que prega, cara, simplesmente vai lá e ameaça a J.K. Rowling pela opinião de uma outra pessoa. E detalhe, ele não conhece pessoalmente nenhuma das duas. Ele, que eu digo o fã em si, seja homem, mulher, trans, seja quem for. Então a gente tá vivendo um momento, cara, que assim, você não concordar com a opinião do próximo é um crime inabalável que pode custar tua segurança. Então assim, esse caso evidencia muito a polarização de opinião que a gente já vem vivendo já há algum tempo. E assim, eu não tô dizendo que as pessoas não têm direito de defender pautas, que as pessoas não têm direito à opinião. Cara, eu sou super a favor que todo mundo, não enchendo o saco do outro, cara, vive o que você quiser. Mas isso tá ficando cada vez mais comum. Então, é até um convite à reflexão. Mas e você? Qual que é a tua opinião sobre o caso? Concorda com a Emma Watson? Acha que a J.K. Rowling é essa pessoa perversa porque ela não concorda com uma opinião? Ou você acha que a J.K. Rowling está correta e que a Emma Watson, né, tá falando besteira? Ou você simplesmente acha que os dois lados têm um ponto? Ou você discorda dos dois lados? Deixa aí nos comentários a sua opinião. E se você chegou até aqui, obrigado demais por estar acompanhando a gente. Não esquece de deixar o like, compartilha com a galera, que está ajudando demais o canal. Eu vou ficando por aqui, mas eu vejo você num próximo vídeo. Valeu, galera. Fui.